Boa noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Hoje a gente Hoje está a gente está começando o começando o nosso nosso décimo 10º podcast. podcast. A gente vai A gente falar um vai pouco falar um sobre pouco o sobre o uso de uso de mídias mídias digitais digitais no no ensino. ensino. A gente A trouxe gente hoje trouxe a hoje a Tainá Tainá para conversar para com a gente conversar com a sobre o gente sobre o assunto e assunto tudo e que ela tudo que ela trabalha já trabalha sobre o já sobre o assunto. assunto. Primeiramente, eu vou Primeiramente, eu passar vou a passar a palavra para palavra a para a Mariana. Mariana. Obrigada, Alfredo. Boa noite a todos. Esse podcast ele é um podcast bem especial. Nós temos uma nova convidada, a Tainá. A Tainá ela é bacharel em Ciências Ambientais, ela é licenciada em Geografia, ela é especialista em Geoprocessamento, mestre em Geografia e ainda é doutoranda em Geografia. Então, a gente trouxe hoje a Tainá para falar sobre o uso de mídias digitais aplicadas ao ensino. A Tainá, ela tem um currículo enorme, né? Ela já atua dentro de algum, já atuou e atua dentro de algumas escolas. Então, vai ser muito engrandecedor a nossa conversa. Então, Tainá, eu vou passar para você se apresentar um pouco. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer aqui o convite da Mariana e do Alfredo para estar participando aqui do 10º podcast do canal. Como a Mariana falou, né, sou formada em Ciências Ambientais, bacharel e licenciada em Geografia. Eu trabalho muito com a área de ensino porque foi uma área que me conquistou. Não foi uma área que foi a minha primeira formação, mas foi algo que foi me conquistando ao longo da minha vida acadêmica e eu vi realmente um propósito nessa área de estudo, né? Eu vi uma carência, eu vi um propósito e eu vi realmente uma paixão crescer dentro de mim por isso, né? Então eu resolvi seguir e também vendo, né, muitos companheiros dentro da academia atuando, eu fiquei com curiosidade e aí cá estou agora. Obrigado, Obrigado, Tainá. Tainá. Bom, para Bom, para começar, eu vou começar, eu vou passar para a passar para a Mariana, que ela Mariana, que tem o ela primeiro tem o primeiro questionamento questionamento sobre o assunto. sobre o Obrigada, assunto. Alfredo. Tainá, primeiro eu queria que você comentasse um pouco mais, como eu falei no começo, né, e você falou agora um pouco sobre esse início, né, como foi assim sair da faculdade e o que deu esse estalo em você para ir para a parte para a área acadêmica. Pronto. Em 2014, no mês de 2014, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras. Fui de julho de 2014 até julho de 2015. Fiquei no Reino Unido, mais especificamente na Irlanda do Norte. Na época, eu já estava faltando 2 semestres para terminar a faculdade só. E passei esse ano, cursei disciplinas do meu próprio curso, das Ciências Ambientais lá. E foi participando de um programa de extensão que um professor me convidou a participar, um programa de extensão chamado Tutoring in Schools, que é a tutoria nas escolas, onde toda a universidade era engajada nesse projeto e cada curso tinha sua atuação específica dentro de sala de aula, né? Fosse o pessoal da engenharia ensinando matemática, o pessoal da biologia ensinando ciências, ou, como no meu caso, tinha o pessoal da geografia, do curso de geografia lá, ensinando a geografia dentro da escola. Então, foi aí que eu comecei a ter mais esse contato com o lado do ensino, e foi aí que eu fui me apaixonando e trouxe a ideia, né, de continuar aí, depois de terminar as ciências ambientais, de entrar no mundo da geografia, que são cursos muito parecidos e se entrelaçam em certas áreas, mas mais especificamente na área da licenciatura. Legal. Tainá, e lá nessa Legal. parte de Tainá, e extensão lá nessa parte de extensão, agora, como que como era que era esse projeto? o projeto? Era escola públicas, Escola pública, particulares? particulares? Pronto, no meu primeiro semestre na universidade, eu cursei uma cadeira que era chamada SIG Avançado. A SIG são os Sistemas de Informações Geográficas, e nela, ao longo do semestre, o professor foi notando um interesse meu pela disciplina, pela temática de estudo, e ele me chamou, me convidou para participar desse programa de extensão. As escolas lá na Irlanda do Norte, elas tinham parceria com a universidade, elas se cadastravam na universidade e aceitavam receber esses discentes, né,
da universidade para poder lecionar dentro dessas escolas. Eram tanto públicas quanto privadas, e tanto de ensino fundamental como de ensino médio. E aí eu fiquei participando durante todo o meu segundo semestre, ou seja, o primeiro semestre de 2015, participei de 2 escolas que ficavam numa mesma cidade. Uma era uma escola de fundamental, peguei o que corresponderia aqui mais ou menos ao 8º e 9º ano, mais ou menos nessa faixa de idade, e também o que corresponderia ao 2º e 3º ano do colégio aqui. Esse sistema, Tainá, desculpa, Alfredo, esse sistema que você aprendeu lá fora ou já era algo que você já tinha visto aqui no Brasil? Nossa, é quase que uma ciência, certo? Mas ele também é um programa, né? Eu já tinha feito disciplinas aqui no Brasil em relação a isso, já estava meio que me decidindo a seguir por essa área, e também tenho muita afinidade com a geografia, por isso eu tenho enveredado para a área da geografia, para me especializar justamente nisso, né? Meu título de especialista em geoprocessamento, e era coisa que eu já tinha visto, por isso que eu fui fazer a disciplina dela avançada lá, porque eu já tinha visto aqui. E aí, chegando lá, eu tive realmente a confirmação de que eu queria seguir trabalhando com esse tipo de tecnologia. E aí, comecei a me apaixonar também pelo ensino, né? E aí veio a ideia de trabalhar essas tecnologias dentro do ensino. Legal. É até importante a gente É até lembrar que importante a o gente Ciência Sem lembrar que o Fronteira foi Ciência Sem importante na Fronteira foi formação de importante na muita gente. formação de muita E gente. hoje E hoje praticamente saiu praticamente total, a saiu graduação, total. tá A só na graduação está pós. só na pós. Influenciou bastante Influenciou você. bastante Se É, não você. tivesse Se ido, não talvez, no tivesse ido, Ciência Sem talvez, no Fronteira, Ciência Sem Fronteira, não teria tanta essa teria bagagem. O tanta que que você essa acha? bagagem. O que você acha? Não, com certeza, me influenciou totalmente. É, Falando primeiro na questão cultural, né, que você consegue abrir muito a sua mente, principalmente estando ali na Europa, são muitos países de línguas diferentes, culturas diferentes, né, povos com origens diferentes. Então, primeira coisa assim, enriquecedora é abrir a sua mente, né, para novas possibilidades. E segundo, eu realmente tenho plena consciência de que foi por conta do meu período nesse programa de extensão e o período que eu passei num estágio que era obrigatório lá, que eu consegui trazer essa ideia para trabalhar no meu mestrado e no meu doutorado, algo que ninguém nunca tinha trabalhado aqui ainda no Brasil. E, com certeza, toda essa minha trajetória acadêmica não teria sido a mesma se eu não tivesse ido para esse programa. Com certeza foi bastante enriquecedor, não só culturalmente, mas também para o meu currículo. Importante lembrar é que a muito Que importante Mariana fez também parte fez do parte programa. do programa. isso. Eu queria também fazer um comentário, porque durante muito tempo, e até hoje eu escuto, né, alguns comentários que diminuem o programa, que falam que era Férias Sem Fronteiras, que era um programa que já chegaram pessoas para mim e disseram: esse programa aí foi só para o Estado, foi só para o Estado gastar dinheiro para sustentar as férias de pessoas. E, né, estamos aqui, eu e a Tainá, para comprovar que, de fato, não foi isso que aconteceu. O programa Ciências Sem Fronteiras, ele hoje ainda existe, né, como você comentou, Alfredo, mas não mais para graduação. Eu acredito que o que tenha faltado para o Ciências Sem Fronteiras na graduação tenha sido, talvez, uma fiscalização maior. Agora, por exemplo, pessoas conscientes como eu e a Tainá, né, eu conheço a Tainá, nós entendemos que nós estávamos em outro continente, nós tínhamos a possibilidade sim de viajar, mas nós tínhamos também que cumprir com as nossas obrigações como estudantes. Então, a gente frequentava as aulas, não é porque... É claro que, agora falando por mim, é claro que eu também viajei, mas isso em momento algum influenciou no meu aprendizado. Então, a Europa ela é interligada de uma forma muito diferente que o Brasil é. Os países da Europa são muito mais interligados e é muito mais fácil de se viajar lá do que os estados brasileiros. Então, existe sim essa facilidade. E com relação ao ensino, realmente abre muito os seus olhos, porque morando aqui no Brasil e tendo a oportunidade de estudar em universidades, né, e a Tainá de também lecionar
para escolas privadas e públicas, e a gente estudando lá em um país de primeiro mundo, a gente percebe o quanto o investimento na educação é necessário. Então, realmente, o programa ele abre os seus olhos, como a Tainá falou, em vários aspectos. Olha, a gente lembrar do programa que fez Formação de muita que gente que hoje na graduação a gente não na tem graduação a gente não praticamente. tem praticamente. Sim, com certeza. Que Mariana E Mariana, E faz Passar- muita falta. passar a palavra, passar a tem palavra, mais tem mais perguntas. Eu tenho várias perguntas para a Tainá. Eu queria primeiro entender, assim, como que funciona esse sistema, desculpa. Isso. Como SIG, que ele funciona? pronto, SIG, são os sistemas, não é no S, de informações, o I geográficas. Certo. Os sistemas de informações geográficas, eles fazem parte de um universo chamado geoprocessamento, certo? E eles são programas, mais especificamente são programas, sejam eles gratuitos ou pagos, vai depender de quem desenvolveu, mas são programas que servem para manipular informações espaciais. O que são as informações espaciais? São qualquer informação que possui uma coordenada, possui um X e um Y, uma latitude e uma longitude. Então, assim, qualquer coisa pode ser trabalhada dentro de um X, portanto, ela tem uma localização. Trazendo aí para a questão de vocês, por exemplo, mais para a área da saúde, no caso, né? E tem uma historinha, rapidinho contar, e o nome dele é até Jon Snow, né? Conhecido aí como mas era um britânico, se não me engano, era um britânico. Não me lembro agora se era no século XVIII, se era no século XIX. Não me recordo agora exatamente a data, mas a gente diz que ele que meio que criou isso, essa análise geográfica, e estava tendo muito surto de cólera em Londres, era isso mesmo, ele era britânico, era em Londres, e ele começou a analisar, marcar as casas, ele criou um mapa e à mão foi marcando as casas que estavam tendo os casos de cólera. E ele, depois de marcar as casas, né, de localizá-las no mapa, as coordenadas, ele conseguiu identificar que estava tendo contaminação nos poços. E foi aí que ele conseguiu identificar onde era que estava a origem do surto de cólera, né? Então, a gente costuma dizer que essa foi a origem desse tipo de análise geográfica, né, que deu aí início ao sistema de informações geográficas. Mas eles são basicamente programas que você utiliza essas informações espaciais. Elas podem vir em forma de pontos, de linhas e de polígonos, ou elas podem vir também em formato de tabelas, que a gente chama de dados alfanuméricos, como se fosse uma tabela de Excel, e também pode vir em dados tipo raster, que a gente chama, ou seja, o que é um raster? É uma imagem, seja ela imagem feita de drone, mas o drone tenha um GPS acoplado nele, ou imagens de satélite. Então, tudo a gente pode fazer geoestatística, tudo a gente pode para, no final das contas, o produto gerado ser um mapa. interessante. Interessante. Aqui Aqui no Brasil, no Brasil, a gente consegue aplicar nas escolas? Sim, existem muitos estudos que utilizam as geotecnologias, e dentre elas está o SIG, né? Geotecnologias está inserida aí também o GPS, a bússola, o Google Earth, que o Google Earth não é um SIG, mas dentre elas o SIG, e existem muitos estudos, não só mundo afora, mas também aqui no Brasil, que fazem a utilização desses programas. Porém, os estudos que fazem uso desse programa são os programas que são a versão desktop, que a gente chama, ou seja, o que é a versão desktop? Aquela que você tem que instalar no computador. E esses programas são muito pesados e necessitam de máquinas potentes, com placa de vídeo exclusiva,
dedicada, com placa de memória, um HD com memória boa. Então, assim, já dificulta um pouco mais o uso. Porque a gente sabe que a escola também é mais difícil. E esse aluno que eu ter vindo com a ideia do SIG online, né, que é o programa, você consegue fazer essas análises espaciais, claro que não com as milhões de ferramentas que existem na versão desktop, mas que dá para ter um uso excelente para o que é proposto dentro de uma educação básica, tudo no Uhum. navegador. O que você precisa é de um computador, não importa a potência dele, e de uma internet. Né? Dá para usar no celular, dá para visualizar os produtos que eu gero pelo celular, mas não dá para eu gerar as informações, manipular essas informações no celular ainda. Mas com certeza eles estão desenvolvendo muitos aplicativos que se conectam com esse programa, então eu creio que muito breve estarão fazendo uso dele. E, Tainá, como foi trazer esse sistema, né, esses programas que você teve a oportunidade de utilizar lá fora, né, na Irlanda do Norte, como foi trazer isso para a realidade brasileira? Mas lá as escolas que eu visitei, que eu participei, todas tinham um laboratório de informática, equipados com muitos computadores. No máximo, os alunos se sentavam em pares e acesso à internet perfeito, com velocidade boa. Então, assim, lá era outra realidade, né? E trazer para cá. Vendo primeiro esse obstáculo da questão de não ter uma máquina potente, essa foi uma das minhas sugestões do trazer esse SIG online. Justamente que eu não vou precisar da máquina potente, vou usar somente a internet. Mas mesmo assim, a gente sabe que, mesmo a gente tendo aqui no estado do Ceará o programa Cinturão Digital, que foi a disponibilização de cabeamento de fibra ótica por todo o estado, mesmo assim, as escolas ainda não estão com internet de qualidade. Aí, e também não tem o computador. Se eu não me engano, o último pregão que teve para aquisição de computadores para as escolas públicas foi em 2008. Mais de 10 anos. Olha quanto tempo faz. Imagina você ter na escola computadores com mais de 10 anos, né? Então, quando eles foram quebrando e não tinha mais conserto, eles foram deixando de lado. Então, muitas escolas, quando você chega, elas é aquela história, tem, mas está faltando. Tem laboratório de informática? Tem a sala, mas não tem nenhum computador lá para contar a história. Ou então, quando eu tinha computador, eu falava, tem a internet? Tem, mas não funciona não. E principalmente no dia que E tu vê, é que não funciona mesmo. sem contar também, acho que com a resistência, né, que eu acredito que você tenha enfrentado quando chegou aqui no Brasil, né, quando voltou e depois de um tempo quis implementar, ainda mais por ser tão nova, eu acho que a gente, mulher e tão nova, a gente sofre muito essa resistência quando quer implementar algo novo nas escolas. Sim. E é muito interessante um caso em uma escola que eu estava, porque eu apliquei isso tanto em escola pública quanto particular aqui em Fortaleza. E na particular, a receptividade foi boa, mas não me ofereceram muito tempo em sala de aula, só me ofereceram uma aula de 50 minutos em cada turma, né? E é isso. Só me deixaram isso. Enquanto na escola pública, eles me ofereceram uma etapa inteira. Eu pude trabalhar a etapa inteira com eles utilizando o programa. Assim, é outra abertura que a gente tem, mas claro que também depende muito de diretoria para diretoria, de professor para professor, né? Tainá, o que Mas seria O aí que seria a etapa? etapa? É o É o semestre? semestre? Semestre. é o bimestre. E teve uma escola que eu fui, pública do município, certo? Ou seja, Fundamental 2, e a professora era conhecida, por isso que eu fui para lá. Ela também era colega lá da UESP, já tinha feito doutorado lá. Pedi autorização para ela para ficar nas aulas dela, fazendo a minha pesquisa, e ela autorizou. Um belo dia eu estava
na sala dos professores, na hora do almoço, esperando a hora da aula da tarde. E aí começaram alguns professores que estavam na sala lá a fazer piada, dizendo assim, fulana, onde é que eu encontro uns alunos desse para dar aula no meu lugar? Né? E aí eles esquecem que uma vez eles também foram alunos, né? E que eles também tiveram que fazer estágio e estar lá dentro de sala de aula aprendendo a dar vez. Eles também esqueceram a essência, né? De que Com eles também certeza. precisam se reciclar, eles precisam estar se atualizando. Eu tenho certeza que esses que estavam fazendo a piada, hoje em dia devem estar numa situação bem difícil, né? Com essa pandemia. Enquanto os outros que foram receptivos Com Com certeza. fizeram certeza, estar os a mais fazer. antigos. É. É muito triste, né, ouvir isso, porque às vezes a gente tenta trazer uma coisa nova, tenta trazer algo novo para os alunos e encontra resistência não nos alunos, e sim nos professores, que também, como você falou, precisam se reciclar, precisam estar sempre investindo em si para continuar evoluindo e continuar trazendo ensino de qualidade para os seus alunos. É muito triste, né? Realmente foram comentários infelizes e eu fico triste, A sinceramente, gente fico A gente triste torce com para que torce essa eles para que eles mudem, né? Com mudem, né? Com certeza certeza agora, agora, cada vez cada mais vez você vai mais ter que você vai ficar ter que mais ficar digital. mais digital. Vão compreender o Vão quanto compreender eles o quanto perderam eles tempo perderam por não tempo, por não terem aprendido terem naquela aprendido época, naquela época, e provavelmente estão provavelmente precisando estão precisando bastante bastante hoje, hoje e vão e vão precisar mais e precisar mais e mais. E a mais. gente vai E se a gente tornar vai cada se vez tornar mais cada vez mais digital e digital e não tem outro ter lado. outro lado. Com certeza. Eu tenho uma pergunta para a Tainá, Alfredo, se você não se importa. Como que foi a recepção dos alunos? Eu sei, né, são sistemas que se aplicam à geografia, mas não só à geografia. Mas eu queria saber como que foi para os alunos receber esse novo método de ensino. Foi bem nítido o contraste entre um setor e outro. E quando eu falo setor, eu estou falando do público e do privado, né? Uhum. Enquanto no público, as escolas que eu fui, elas não tinham computadores, e eu tive que pegar os computadores emprestados da UES, né, da estadual aqui do Ceará, e ter que levar todo dia e trazer e ficar nessa comuta com medo de ser assaltada. Mas, enfim, enquanto ficava 5 em um notebook e com a internet assim, passando cabo por toda a sala para conseguir conectar todos os computadores na internet, na escola pública eu tinha um computador para cada 2 alunos, né? E na escola pública, apesar deles estarem em 5 num computador só, ou seja, limitando o tempo de cada um a Uhum. montar o programa, a euforia foi grande. Por quê? Porque para eles era uma novidade aquele tipo de tecnologia. Já na escola particular, não foi o alvoroço tão grande, né? Na hora que a gente foi para o laboratório de informática, foi como qualquer aula normal, mas quando a gente começou a manusear o programa, e eles viram que eles mesmos estavam produzindo seus próprios mapas, aí a empolgação foi grande. É uma coisa diferente, né? Eles estão participando do processo de construção. Interessante. O O interesse, com interesse, com certeza, certeza, aumenta, principalmente alunos de escola pública, aumenta, que muitas vezes principalmente são alunos de deixados de escola lado. pública, que muitas vezes são Às deixados de vezes lado, alguns governos não às vezes investem alguns tanto governos não investem tanto em como computação, em às vezes computação, às 2008 vezes ainda não tem outra 8, licitação, não tem outra licitação, bem complicado. Aí a gente vê o quanto complicada, é a gente precária ainda a vê nossa o quanto é educação precária e ainda precisa de a investimento. Em nossa, vez de tirar dinheiro da educação, a gente deveria investir não mais e precisa mais de na investimento. Em educação. vez de tirar dinheiro da educação, a gente deve investir mais na Com certeza, com certeza. E Eu fico, eu precisar, acho. Pode falar, você Tainá, desculpa. A gente precisa frisar também que quando a gente faz esse tipo de comparação, né, é claro que é uma comparação meio injusta, mas também ressaltar que a escola pública, né, a gente não está aqui de maneira nenhuma diminuindo a escola pública, pelo Uhum. contrário,
Eu sou uma grande defensora do ensino público, tanto na educação básica quanto no ensino superior, e eu reconheço também muitas qualidades que estão dentro da escola pública. Enquanto na escola particular os alunos estão assim, bitolados, a escola está focando eles só Enem, 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 e está esquecendo de certos ensinamentos para a vida, e não está verificando se eles realmente estão aprendendo aquilo ou se eles estão só decorando. Enquanto na universidade ou na escola pública, claro que a gente tem a preocupação de passar os alunos no vestibular, óbvio, Uhum. mas não é essa bitolação tão grande, né? Na escola pública também são trabalhados outros assuntos. Tem escolas, principalmente as que são tempo integral, que vão trabalhar outras questões, sem ser conteúdo, questões de vida social, de empreendedorismo. Tem aula até de capoeira, que os alunos vão escolhendo o que é que eles vão querendo fazer nesse tempo extra que eles estão dentro da escola, o que é que eles têm interesse. Tem até disciplina que é ofertada, como se fosse matéria, de questões socioemocionais. Então, assim, existem muitas coisas boas nas escolas públicas do nosso país. E também outra coisa que eu vejo muito acontecendo dentro da escola pública, principalmente nos últimos 5 anos, em comparação à escola particular, é que está tendo um incentivo muito grande à pesquisa dentro da escola pública, principalmente no oitavo e nono ano e no ensino médio, que eles já têm uma consciência maior. Assim, muitos alunos ganham prêmios das escolas públicas por feiras que vão de ciência ou qualquer seja a área que eles estiverem, ganham prêmios e, inclusive, nessa escola que eu estive, que teve o comentário, é, tiveram alunos que foram concorrer num campeonato brasileiro, eu não me lembro o que era, mas era com algum projeto, e essa professora que me acolheu na escola tinha feito com ele. Era de reutilização da água do bebedouro da escola para regar a planta. Legal. Nossa, Eles fizeram todo um ensinamento pela escola, tudo feito pelos alunos. É interessante, o é que a gente muito precisa interessante. bastante hoje, pensar muito no Acho que a gente futuro, precisa bastante pensar hoje, pensar em muito no educar para a futuro, vida, não pensar educar para o em vestibular. educar Porque, para a vida, por não exemplo, educar para o eu, vestibular. quando estudei, Porque, foi por mais exemplo, para o eu, quando vestibular. estudei, foi mais Na para o escola, vestibular. Na não tivemos escola, educação financeira, não tivemos tivemos educação educação mesmo para a financeira, vida, não tivemos como capoeira, educação mesmo esporte, era para a mais só vida, futebol e pronto. capoeira, esporte, era mais só futebol e pronto. E hoje, né, é algo que eu até, eu acho que foi em algum podcast anterior, Alfredo, que nós fizemos, eu andei pesquisando que essa parte de educação financeira, ela vai ser incluída dentro da grade curricular das escolas. Então, algo que as escolas públicas já estão começando a ver, não é visto ainda nas escolas particulares. Então, é como a Tainá falou, a gente não pode diminuir a escola pública de forma alguma e ela nem, não merece isso e ela não é menor do que uma escola particular. A escola pública ela enfrenta dificuldades que a escola particular não enfrenta, mas mesmo assim são instituições que devem ser respeitadas tanto quanto as escolas, né, particulares. Até mesmo aqui no Ceará, que a gente tem Até muitos mesmo aqui modelos. no Ceará, que a gente tem muitos modelos. Escolas de É, ensino integral. Escolas de ensino integral. essa educação financeira que a Mari está falando é o que a gente chama de temas transversais, né? A nossa base nacional hoje de instituição de ensino, ela traz o mínimo que o aluno deve ver e cada estado vai trazendo, afunilando suas especificidades. Dentre as especificidades, existem, se eu não me engano, 14 ou são 15 temas transversais, como educação em direitos humanos, educação para o trânsito, de respeito ao idoso, educação financeira, questões socioemocionais, educação ambiental. Então, assim, tem diversos temas transversais que devem ser trabalhados em todas as disciplinas ao longo de todo o seu período dentro da escola no ensino básico. E, Tainá, isso já está valendo ou vai começar a valer? Eu tinha visto que começava esse ano. Como eu disse, né, a gente tem a nossa base nacional comum curricular, a BNCC,
ela foi homologada em dezembro de 2018, ou seja, a partir de 2019, as escolas estavam em uma adaptação, as editoras estavam também em adaptação para modificar seus livros, tudo com base nesse documento. E, como eu disse, esse documento é um norte, ele não é um currículo. Então, cada estado teve que fazer o seu currículo à luz da BNCC, mas com as suas especificidades, né? Afunilando, trazendo, por exemplo, aqui no caso do Ceará, trazendo, né, as questões do Nordeste brasileiro, do semiárido, é muito forte essa questão quando você abre o documento e vai ler, traz muito essa questão, também muita questão da educação rural também, né? Muito aqui no estado. O nosso aqui no Ceará se chama DCRC. Ele foi criado ano passado. O município, o estado fez todo um preparo com os professores, tanto do estado quanto do município, e estava em período de adaptação às escolas públicas esse ano. Mas a partir do ano que vem, ou pelo menos até antes da pandemia, agora não sei como é que vai ser depois, né? Mas até antes da pandemia estava tudo certo, que a partir do ano que vem seria obrigatório tanto as escolas públicas quanto privadas estarem fazendo todo o planejamento com base no DCRT. Ou seja, tendo que usar esses termos integradores também. Interessante. Agora Agora a gente vai falar, a gente falou bastante de escola pública, particular. Agora a gente vai falar mais da parte de mídia digital que você está utilizando para para passar o seu conhecimento para pessoas, por exemplo, a gente está no Ceará, pessoas pessoas no no Acre, na Amazônia, Amazônia, lá no lá no Sul. Sul. Que mídia Que mídia digital que você está digital que você está utilizando? utilizando? Então, e nesse ensino remoto, né, a gente está utilizando muito o que a gente chama, também pode chamar de metodologias ativas. Eu prefiro fazer o uso delas, porque é quando a gente faz o aluno colocar a mão na massa, né? O aluno, ele ser construtor do próprio conhecimento. E trazer muito também a questão da gamificação para dentro de sala de aula. E fica muito mais fácil agora com esse ensino remoto. O que é a gamificação? É quando você traz esse conceito de jogos para dentro da sala de aula. Por exemplo, tem vários programas que são site e também aplicativos para celular, e você, o professor, você, né, como professor, coloca uma pergunta, cria uma pergunta, coloca opções, né, são questões objetivas, como se fosse ABCD, de 4 opções, e ele cria a pergunta, coloca uma imagem e o aluno consegue ver no celular só as opções dos itens para ele responder. E o professor pode colocar tempo para ele responder e comparar com os alunos. Também tem mais voltado aí para geografia ou até mesmo para biologia, que a gente pode estar utilizando. Tem um site que eu gosto muito, que é o GeoGuessr, que é um R, é Geo, G-U-E-S-S e um R no final. Ele utiliza o Google Maps como base do programa e o Street View. E aí, você fazendo login, o professor fazendo login, você consegue delimitar onde você quer que jogue o aluno. Como é que ele funciona? Ele bota em qualquer lugar do mundo, no Street View, e você consegue ir andando para frente e para trás, e você tem que fazer um palpite, um chute de onde você está. E aí você tem que analisar aquela paisagem ao seu redor. Né? Existem placas que vão mostrar a língua daquele lugar, né? Seja inglês, espanhol, português, francês, alemão. Você vai conseguir ver as placas, você olhar a vegetação, o tipo da população. E o que tem nome de lugar, de cidade, por exemplo, eles borram. Eles borram as placas dos carros, é para ficar um pouquinho mais difícil, né? E eu acho que legal, os alunos gostam muito. Quando você loga, faz o seu login, o professor ele consegue limitar aonde você quiser, para não ficar no mundo todo. Por exemplo, se eu estou falando da minha área do brasileiro, aí eu delimito só lá no meu mapa, que eu quero só no semiárido. Vou escolhendo os lugares que eu quero. E aí depois o aluno entra
naquele mapa que o professor criou e ele vai tentando adivinhar por onde é que ele está. É bem interessante. E existem também vários, diversos, uma lista assim, enorme de programas que a gente pode estar trazendo a gamificação para dentro de sala de aula. A gente pode estar também criando os nossos próprios jogos. Eu mesma criei um jogo de tabuleiro que eu utilizei em sala de aula presencialmente e peguei papelão, EVA, campinha, e fui montando o tabuleiro, criar cartas no próprio Word. Mas você também pode criar um tabuleiro no próprio Canva, que é um outro site muito bom para você estar montando aulas, né, apresentações, estar montando documentos e também o tabuleiro do jogo, né, e estar controlando isso com os alunos virtualmente também. Existem também o que eu falei, o Sigline, que você pode estar trazendo proposta para os alunos. Existem leitores de mapas, como o Fortaleza de Mapas, onde você consegue visualizar dados, por exemplo, de IDH, demografia, tudo pelos bairros, as lagoas de Fortaleza, e existem esse tipo de site em vários estados. A maioria dos governos estaduais tem pelo menos um órgão ambiental que tem um programa como esse, um site como esse, que você consegue visualizar os dados daquele estado ou cidades, geralmente cidades maiores. Entendi. Eu acho que dessa forma, a geografia, né, ela fica uma forma, ela se apresenta de uma forma muito mais interessante para os alunos. Pelo menos eu, né, eu estava lembrando de quando eu era aluna e eu estudava geografia e não me foi passado dessa forma interativa, que eu pudesse estar vendo as paisagens ou os locais ao meu redor. Eu acho que a partir do momento que você consegue enxergar o que está ao seu redor, você consegue entender melhor. É claro que você ter o livro, você ter a teoria é também muito importante, mas você conseguir visualizar e se colocar dentro daquele mapa, delimitar o seu mapa, saber onde você está, acho que enriquece muito o conhecimento. E eu acredito que as crianças, né, crianças e adolescentes que tiveram a oportunidade de conhecer tanto esses jogos, né, que você trouxe, ou esses outros dispositivos, sites também, tiveram um conhecimento, conseguiram agregar muito mais do que aquelas crianças que não tiveram, né, crianças e adolescentes e até adultos, né, os professores, no caso, que não tiveram essa oportunidade ainda. A geografia, né, ela é tida, a história também, é muito tido como disciplinas que a gente chama de decoreba, né, que é só ler, decorar, fazer a prova e pronto, tudo esqueceu. Mas, na realidade, não, são disciplinas muito importantes para você entender todo o contexto que você vive, né? Tanto a história para você entender, né, como tudo se deu até aqui, e a geografia para você entender a sociedade e o mundo que você vive. E eu lembro, né, que na minha época de escola era sempre no quadro. Era o professor escrevendo, 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 aí a gente anotava, aí daqui a pouco ele explicava, e pronto, e ficava por aquilo, eu ia para casa, lia o livro, decorava e pronto. Uhum. Que foi que eu tirei de aprendizado daquilo, né? Eu não gostava de geografia no colégio. Inclusive, cheguei quase a reprovar o 9º ano por conta de geografia. E foi na faculdade de Ciências Ambientais que eu descobri o que realmente era geografia. Não era só aquilo. É um mundo de coisas, é um universo que você pode explorar através da geografia. E aí, trazendo essas metodologias para dentro de sala de aula, a gente faz com que o aluno desperte um interesse maior para essas disciplinas sentidas como decoreba, e fazem ele perceber que não é só ficar decorando capital, país, né, estado, mas sim ele compreender tudo aquilo que tá acontecendo, né? É muito diferente eu estar aqui explicando na lousa, escrevendo os tópicos principais,
de como se deu a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, do que eu estar mostrando no mapa os avanços e desavanços dos países, né, dos limites dos países, do pós-guerra e durante a guerra. Quem foi conquistando o quê, né? E trocar a simbologia, que a gente chama simbologia, é a representação, né? Trocar as cores. Uhum. Aí, quem é que estava a favor do capitalismo, quem é que estava a favor do socialismo, colocar, e ele visualizar aquilo, e ele ir mudando aquilo, ele Uhum. vai mais, se ele está só lá lendo o livro e tentando decorar os Com fatos. certeza, com Certeza, eu fico certeza. até Eu fico até interessado, eu queria muito assistir ela, porque todas as aulas que eu assisti de geografia e história foram no livro, foram no livro, decorando, decorando, até pra chegar até na para chegar prova, na marcar, prova, fechar. marcar, fechar. Foi bem Foi interessante. bem interessante. Tainá, eu mudando agora, acho que completamente de assunto, mas ainda falando sobre educação, eu vi que você tem um canal, né? Eu até comentei com o Alfredo que a gente achou muito interessante. E aí a gente vai agora mudar um pouco o foco e falar um pouco sobre o seu canal. Conta pra gente como que foi tudo, né? Desde o início, como que foi criar, Como foi como dar o que primeiro aconteceu essa passo? Foi dar o primeiro vontade, passo. de onde que surgiu isso. Pronto. Eu já tinha pensado em algo disso antes mesmo da pandemia, mas eram só pensamentos que passavam assim, chegavam e passavam rapidamente, né? Mas quando a pandemia veio e eu vi no primeiro mês o desespero dos professores porque não sabiam mexer em Google Meet, em Zoom, em site e montar um simples PowerPoint, né? Então, assim, eu fui vendo o desespero dos professores e como tentar prender a atenção dos alunos, como tentar tornar a aula mais interessante. E aí eu fui vendo que eu, com todo o trabalho que eu já venho desenvolvendo junto com os meus colegas no laboratório, no nosso grupo de estudo, que é focado no ensino de geografia, eu percebi que eu poderia, sim, ajudar as pessoas, né? E eu tenho em mente, eu que estudei em universidade pública, eu tenho em mente que a universidade pública, quem estuda tem um dever para com a sociedade, né? Porque eu estudei de forma gratuita, mas Uhum. outras pessoas pagaram o meu estudo, né? Aquele dinheiro, Sim. ele não caiu do céu, foram de impostos pagos por outros cidadãos. Então, eu tenho muito isso na minha cabeça de que eu tenho que devolver a minha parte, dar a minha parte para a sociedade. E a maneira Uhum. que eu tenho de dar esse retorno é transmitindo o conhecimento, todo o conhecimento que eu produzi lá dentro, né? Eu acho muito bonita a universidade, esse ensino, né, os cursos, a pesquisa, que também é fomentada dentro da universidade, e a questão da extensão, que é abrir as portas da universidade para a comunidade. Então, assim, eu tenho muito essas coisas em mente, e eu comecei a pensar, não, eu produzo todo esse conhecimento dentro da universidade, eu poderia estar muito ajudando esses professores que estão passando, né, por um momento difícil agora. Então, foi por isso que eu resolvi criar o canal. Mas não pense que foi, que foi fácil, né? Eu pensei, gravei um vídeo no Instagram, no IGTV, dizendo que eu ia estar fazendo isso. Aí muita gente achou massa, bacana, mas aí um mês todinho enrolando para gravar o primeiro vídeo do YouTube, porque é aquela coisa, né? A gente fica vendo os YouTubers e você vê os vídeos muito bem feitos, com qualidade excelente, um cenário muito bonito atrás, uma iluminação boa e uma vinheta, edição, e você pensa, ah, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Eu não sei fazer edição de vídeo, eu não tenho dinheiro para comprar câmera, eu não tenho dinheiro para comprar cenário e colocar atrás, né? Então eu enrolei muito por conta disso, né? De achar que não ia ficar bom e eu queria que fosse um vídeo muito bom. Até que um dia veio aqui um estalo, né? E eu pensei, muito mais importante do que um vídeo de qualidade, né? Com cenário, com efeito, com não Uhum. sei o quê, seria muito mais importante o conteúdo que eu estaria repassando, né? Então foi aí que eu comecei a sentar mesmo e estudar mais e mais sobre os assuntos que eu vou estar trazendo no canal,
para poder trazer um conteúdo de qualidade, ao invés de eu ficar quebrando minha cabeça aqui de como eu vou colocar uma vinheta, né? E essa ideia também surgiu na minha cabeça, mas eu compartilhei com alguns colegas de profissão, né? Alguns professores em formação já formados. E eles acharam muito boa a ideia, né? Tá claro que teve um boom de vídeos no YouTube sobre isso, mas quem Aham. explicasse de maneira mais simples, né, desmistificasse essa questão do que eu falei da BNCC, que é a nossa base nacional, a questão dos currículos estaduais, né, como aplicá-los dentro de sala de aula, porque não tem formação nas escolas para isso. Então, o professor só recebe aquele documento, é um documento de 600 páginas, né, como é que ele vai fazer, ele não tem tempo. Então, a ideia também era trazer, simplificar a vida do professor, né? Além da capacitação. E aí eu tive, sim, o apoio de muitas pessoas, né? Pois é, Tainá, bem importante que você falou dessa parte de iniciar o canal, não depender muito do julgamento de outras pessoas. Muitas pessoas, a gente mesmo estava com esse receio de criar o canal por não ter equipamento suficiente, não ter uma luz, não ter uma câmera boa. Celular, até mesmo os mais básicos, já tem uma câmera legal hoje em dia. Antigamente, há 10 anos atrás, a câmera não era tão boa, mas os celulares, até os mais básicos, já tem uma câmera boa que você consegue gravar. Você consegue ligar a TV, por exemplo, na tela branca, já ajuda na sua iluminação. Uma dica muito boa que deram pra gente. A gente já ligava no começo a luz da TV, a luz branca, e já ajudava bastante na nossa iluminação, porque muitas vezes a gente tinha que mexer na edição, ficava bem embaçado. Mas hoje já ajuda bastante. E nessa parte de botar livros, botar. Você pode colocar uma caixa para colocar uma caixa de sapato, sei lá, em cima da caixa de sapato, claro, cuidado para não quebrar o celular. Mas tem N maneiras de você fazer de casa e você não pensa tanto nessa parte de julgamento. Você pode fazer os vídeos e ir treinando. Eu sei que dói você olhar você num vídeo, dói bastante. Toda vez que eu repito e eu olho de novo, dói, que dá aquela vergonhinha. Mas a cada vídeo que você faz, você vai aumentando mais sua didática em fazer um vídeo e falar de outro assunto e ver como é que as pessoas se interessam por assuntos diferentes. É bem interessante isso que você falou, que eu aposto que no primeiro passo, como foi o primeiro passo, o primeiro vídeo? Nossa, o primeiro vídeo eu regravei uns 2 dias seguidos, assim, eu passando o dia todo gravando, não gostava, eu gaguejava, errava. Se pegar meu celular, tem uns 3 gigas só de gravação que não prestou. E essa história dos livros, se eu fosse bater uma foto da minha atual situação aqui com uma pilha de livros, falou, a caixa de sapato e a boca por trás apoiando o celular. Mas eu gravei muitas vezes, tive que cortar os vídeos muitas vezes, e até não gostei porque ele ficou tão cortado de várias partes que eu estava errando, que aí lá fui eu mais uma vez gravar, tentando não cortar tanto, né? Cortando só quando eu terminava um determinado assunto, aí eu passava para o outro, cortava. Mas é bem complicado, tanto que eu estou aqui lutando para o próximo, né? Tentando perder esses tiques que a gente quer que fique perfeito, né? Mas é a prática que leva à perfeição. Com certeza. É muito importante a gente falar sobre isso, porque eu conheço algumas pessoas que tinham que ainda têm esse mesmo receio, né, que a gente comentou. Eu, particularmente, no começo, abominava a ideia de gravar, porque eu não gostava de aparecer e eu ficava muito nervosa. Eu ficava com frio na barriga antes de gravar. Eu confesso que até hoje eu ainda fico, mas hoje eu já me sinto muito melhor gravando, porque eu tenho em mente que eu não estou gravando para as pessoas olharem para mim. Eu estou gravando, né, eu, Alfredo e você hoje, a gente está gravando justamente para passar um conhecimento que a gente tem, né, você para falar mais sobre os sistemas, os programas e as suas experiências. Então, pelo menos assim, eu colocando isso na minha cabeça, que eu não sou o foco, fica muito mais fácil de me sentir mais à vontade. E é muito importante porque é como você falou no começo, tem gente que acha que já tem que ser perfeito, que tem que ter a edição perfeita, o cenário perfeito, tem que estar tudo ideal.
Na verdade, é como o Alfredo falou, a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Não é nada vem, como você também comentou, nada vem 100% no começo. É com muita prática, é insistindo, é errando e cortando, cortou errado, tem que gravar de novo. E é fazendo isso e o importante é passar o conteúdo. Certeza. Com certeza. Então a gente vai caminhando aqui pro final do nosso podcast. A gente vai deixar, claro, a descrição do canal da Tainá aqui embaixo. Se você se interessar, quiser fazer perguntas pra Tainá, a gente vai deixar a descrição do canal dela aqui e vai convidar ela para próximas vezes e mais vezes. A gente gostou bastante do assunto. A gente acha muito interessante isso, principalmente assuntos ligados com a educação brasileira, que a gente se preocupa bastante com a educação no Brasil, tanto a pública quanto a particular, e mais a pública que a gente tem mais receio, né, que se acabe com alguns governos. E eu vou passar as palavras finais para Tainá dar conselhos para professores que queiram também ajudar pessoas que estão ainda encabuladas de fazer o primeiro vídeo. Que conselho você daria, Tainá, para suas considerações? O que eu digo, né? Mete as caras e vai. Porque se você for ficar esperando o momento perfeito para fazer, esse momento perfeito não vai existir, né? Então, meu conselho é que você faça, vá, independente de material que você tiver, mas que você faça um conteúdo bom, pesquise e tenha certeza do que você esteja falando. Porque até para você passar um conteúdo correto, mas quando você tem certeza, quando você sabe daquilo que você está repassando, você repassa com mais confiança e aí seu vídeo vai ficar melhor, né? Não sintam vergonha, não não achem que vão ficar falando mal do seu vídeo e aí você vai deixar de fazer, porque você tem que ter em mente que você está fazendo aquilo em prol de algo maior, né? Você vai estar repassando seus conhecimentos para ajudar outras pessoas e um dia você já esteve no lugar delas, né? Quem nunca assistiu um vídeo no YouTube de um tutorial de qualquer coisa que seja, né? Então, você foi ajudado por uma pessoa. Então, por que não ajudar outras com o que você pode, com o conhecimento que você tem, né? Quero aqui agradecer muito de coração o convite, né, da Mariana e do Alfredo por estar participando desse podcast. Gosto muito do canal de vocês, do trabalho que vocês fazem. Como eu estou inscrita, fica sempre chegando as notificações aqui de quando os vídeos saem. Adorei o do experimento do chá de revelação. Sei que eu vou fazer aqui em casa só para testar mesmo. Para praticar. Até Até uma toda maneira empolgada. econômica de as pessoas fazerem um chá revelação, né? As pessoas não sabem Sim, disso, e até muito mesmo com uma barato. didática boa que a Mariana fez. Eu achei muito interessante. Então, assim, vocês estão fazendo um trabalho muito importante de trazer a informação para as pessoas, né? Então, assim, eu agradeço mesmo todo o trabalho que vocês fazem, toda a dedicação que vocês têm, porque isso leva tempo também de planejamento, né? E agradecer aqui pelo convite. Muito obrigado, Tainá. Repetindo, você está mais que convidado para próximas vezes. Eu vou passar a palavra para a Mariana para as considerações finais dela. Obrigada, Alfredo. Primeiro, sigam a dica da Tainá, se inscrevam no canal, apertem o sininho, né, para as notificações, para vocês receberem as notificações. Mas agora, né, finalizando, eu quero agradecer a Tainá por ter aceito participar aqui no nosso canal. Reforçar o que ela falou, não tenham vergonha, né? Ou se tem vergonha, façam um vídeo com vergonha mesmo. O importante é você saber o conteúdo e conseguir passar aquele conteúdo para as pessoas que vão assistir, né, o seu vídeo. Agradecer também ao Alfredo pelo podcast e reforçar mais uma vez que a Tainá está muito mais convidada para voltar e falar cada vez mais sobre a experiência dela e também de novos projetos que eu tenho certeza que ela vai colocar para frente. Obrigado, Mariana. Obrigado, Tainá. Então a gente fecha aqui nosso 10º podcast. A gente vai trazer mais e mais convidados
E obrigado se você assistiu até agora esse podcast, que com certeza você se importa com a educação brasileira. E obrigado e até o próximo podcast ou experimento ou próximo vídeo que você estiver assistindo. Obrigado e até o próximo.